Shalom, shalom, boa tarde. Estamos reiniciando a tarde com a Torá, depois aí de uma queda do sinal da internet. Hoje nós estamos no dia 10 de setembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 4 de Tishrei, do ano 5782, né? Então, Baruch Hashem, sinal restabelecido. Vamos seguir em frente aí na nossa A Tarde com a Torá. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, portanto o sexto dia do Shabat. Ao pôr do sol vamos entrar então no sagrado dia do Shabat, né? Então hoje nós temos a graça bendita de Hashem, pela nossa quarta gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Bendizemos a Hashem pela sua misericórdia de conduzir as nossas vidas, né? A presença dos seus olhos, da sua Torá, a presença da luz da Torá, e que nós possamos cada vez mais realmente seguirmos o projeto de Deus, tornar realidade o sonho de Deus, que é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Então esse é a nossa missão suprema, e que neste ano, 5782, nós estejamos aí de fato, né, determinados a melhorar, aperfeiçoar a nossa jornada monoteísta. Baruch Hashem. Ruberval Ribeiro, shalom, shalom, Ruberval. Coloca para nós aí o nome da sua cidade, o seu estado, Baruch Hashem, né? Então, amados, nós temos diante de nós a nossa quarta sabedoria do Rebbe, que diz assim: os animais não fitam as estrelas, e os anjos estão confinados ao reino do Espírito. Mas o homem é a ponte de Deus entre o céu e a terra. Nosso corpo é feito de pó e nossa alma da essência de Deus. Só nós podemos olhar o mundo físico e ver vida espiritual e beleza. Nós que estamos além do céu e da terra, da forma e da matéria, do espírito e do corpo, só nós, seres humanos, podemos fundir os dois. Ou seja, o que o Rebbe está nos dizendo aqui, na realidade, é que só o ser humano, e isso está em Bereshit, Gênesis, no princípio, né? Só o ser humano é que Deus dotou de algo muito especial, não somente a questão do livre-arbítrio, mas a questão também da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. Então, por isso, o homem é, de fato, a ponte de Deus entre o céu e a terra, ou seja, é a ponte entre o mundo terreno, físico, material e o mundo espiritual. Então, nós temos diante de nós o grande desafio de realmente nós sermos esta ponte. Por isso, 5782, que o Eterno venha, num bom sentido, exigir mais de cada um de nós, e que nós mesmos venhamos exigir um pouco mais de cada um de nós, para que nós possamos estar aí cumprindo a nossa missão soberana, suprema, transformar o mundo para ser o lar de Deus, a moradia de Deus. Baruch Hashem. Ruberval Ribeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro. O Jaime Rafael, lá da cidade de Girona, Espanha, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Vamos ver aqui se nós estamos vendo mais alguém aí, ok? Nós temos esses dias chamados 10 dias do arrependimento, que são os 10 primeiros dias realmente entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Dentro desse aspecto aí, né, esses 10 dias, eles são chamados 10 dias de temor aos céus, onde nós precisamos estar buscando com
com mais intensidade a presença divina e, obviamente, nesse sentido, nós estejamos aí, de fato, voltados para Deus com a verdadeira techuvá, retorno a Deus. Ludgero Parolin, Rizalite, 3 Pontas, Minas Gerais, Baruch Hashem. Então, esses dias, né, chamados de dias de temor a Hashem, né? Então, nós somos chamados realmente, o que diz Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Afinal, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois esse é o dever do homem completo, né? Então, no próximo, né, a partir do pôr do sol de hoje, nós temos aí o 7º dia da semana, o Shabat, o sagrado dia do Shabat, e esse é o primeiro Shabat após Rosh Hashanah. Então, esse Shabat, ele é chamado de Shabat Techuvá, né? Ou seja, é o Shabat do retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Por isso, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, nos fala dessa forma. Repetindo, afinal, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, pois esse é o dever do homem completo, né? Por que homem completo? Porque nós nos tornamos completos quando, de fato, temor a Deus e guardar os seus mandamentos gera em nós realmente frutos. E esses frutos são os frutos que começam com a verdadeira techuvá, retorno a Deus, para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, nesse aspecto aí, não é de se estranhar que o conselho, né, de Salomão em Eclesiastes tenha sido pelo maior e o mais poderoso rei que já existiu, que foi exatamente o rei Salomão. Segundo os nossos sábios, falam de forma bem categórica que nunca houve um rei mais glorioso e forte que governou sobre o reino de Israel. Deus lhe deu grande sabedoria já aos 12 anos de idade, quando ele herdou o trono do seu pai, o ilustre rei David. Todos os segredos da criação foram revelados a Salomão. Ele compreendia a linguagem de todas as criaturas. Ele compreendia a linguagem das árvores, dos pássaros, dos insetos e dos animais. Ele compreendia tudo. Podia dominar o vento e os espíritos. Os demônios o serviam conforme a sua vontade. Sua fama espalhou-se pelo mundo inteiro, e os mais poderosos reis da terra e chefes dos confins da terra vieram oferecer-lhe respeito, ouvir sua sabedoria e pagar-lhes tributo, ou, como queira, pagar-lhes também tzedakah. Poder-se imaginar um ser humano mais poderoso que o rei Salomão? Normalmente, quanto mais poder e conhecimento, maior é a tendência de sermos orgulhosos e convencidos. Muitas pessoas perdem a sua cabeça por causa do sucesso e do poder. Frequentemente esquecem que algum dia terão de prestar contas ao Criador e responder por seus atos perante o Supremo Rei dos Reis. Mas esse não foi o caso do rei Salomão, o mais poderoso e o mais sábio de todos os homens, que era temente a Deus. Ele lembra muito, realmente, como dizem os nossos sábios, que o rei Salomão lembra muito a Moshe, o mais humilde de todos os homens, como está escrito, né? Não houve pessoa mais humilde do que Moshe. Moshe tinha todos os motivos para se orgulhar. Deus o escolheu para libertar o seu povo da escravidão. Deus escolheu Moshe para receber a Torá e ele se tornou o líder da nação. O seu irmão, Aaron, foi escolhido como Kohen Gadol, o sumo sacerdote,
pelo próprio Deus. Mesmo assim, Moshe foi o mais humilde de todos os homens que já viveram. A modéstia de uma pessoa pobre e simples não impressiona, mas a humildade de Moshe é digna de reverência. Quando os sábios falam aqui que a modéstia de uma pessoa pobre e simples não impressiona, justamente pela característica de ser uma pessoa simples e pobre, não ter um poder aquisitivo elevado, uma posição social elevada, né? Então, naturalmente, uma pessoa pobre e simples, né, a tendência dela é realmente ser uma pessoa modesta, né, e agir de forma modesta, né? Porém, quando uma pessoa ela tem muita importância, ocupa cargos elevados, né, tem realmente uma posição muito elevada, seja ela uma posição no âmbito espiritual, físico, material, financeiro, social, etc. e tal. Então, uma pessoa que está numa função muito elevada, ela realmente, a humildade dessa pessoa, ela impressiona. Por quê? Porque o poder, né, não está influenciando a pessoa de forma negativa. Não está influenciando ela de forma negativa, né? Então, por isso que quanto maior for o seu status, mas permanecendo em modéstia, então realmente a humildade é de se impressionar. E Moshe e o rei Salomão, eles tinham todas essas características de poder e posição social, mas a humildade deles era muito semelhante, sendo certo que a semelhança de Moshe, né, ninguém foi classificado à sua altura, mas o rei Salomão foi comparado a Moshe. Então o rei Salomão se aproximou muito dessa posição de modéstia, humildade de Moshe, né? Então é algo maravilhoso ouvir um homem como o rei Salomão dizer que todo o seu poder e riqueza não lhe dizem nada e que a única coisa importante é o temor a Deus e somente a ele, né? Então, nessa posição, né, de Moshe e Arão, aliás, Moshe e o rei Salomão, traz para nós uma visão a respeito desses 10 dias de Teshuvá, de retorno a Deus para uma verdadeira e genuína ação de arrependimento, né? Então isso é muito importante, nós temos o foco com referência a esta realidade. Então, portanto, amados, nós estamos aí realmente vivendo dias que o nosso mundo secular realmente é cheio de altos e baixos, momentos complicados, né? E nós não podemos esquecer o exemplo de Moshe e do rei Salomão. Nós precisamos estar e procurar viver no nosso dia a dia, de fato, numa dependência de Deus para todas as coisas em nossa vida, né? Dentro desse escopo, apesar que vamos abrir um parênteses aqui, né? Nós estamos vendo a realidade do nosso país e todo esse alvoroço que está acontecendo no nosso país com referência à pandemia. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro está realmente tumultuado, vamos assim dizer. Mas especificamente para com o nosso país, nós temos aí realmente momentos conturbados, momentos em que achamos que parece que, no famoso ditado popular, parece que a vaca vai para o brejo, né? Então nós ficamos numa situação em que o que será que vai acontecer amanhã, né? Então, nós estivemos falando desde a semana passada e retrasada que o nosso Rosh Hashanah, ele está caindo, né? E caiu de fato justamente no dia da nossa independência, né? O dia da independência do Brasil, com todos os alvoroços dos poderes que são instituídos no nosso país. E nós trouxemos aqui realmente uma palavra no sentido de dizer
o mais importante é nós confiarmos em Deus e realmente elevarmos a Deus as nossas preces para esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, em que o líder máximo do país está debaixo de fogo cruzado e realmente em todos os níveis, né, contrários a Deus, contrários à família, né? Os inimigos têm se levantado de uma forma violenta no sentido de destituir, derrubar, destruir o governante máximo da nossa nação. Porque a partir do momento, né, que o presidente ele elevou a sua voz, principalmente a partir do momento que tomou posse, que Deus está acima de tudo e de todos, e que a família é de fundamental importância para a nossa sociedade, de fato o inferno entrou em guerra, ou vamos dizer assim, né? O inferno entrou em chamas, né? E não restam dúvidas que os seus seguidores, seus adeptos, entre eles os esquerdistas, os do contra Deus, contra a família, o establishment, o sistema, o globalismo, né? E essa curriola toda aí, né? O que mais eles queriam é que, de fato, o nosso país entrasse em caos. As instituições contra as instituições, os líderes contra os líderes, e trazendo aí o caos para o nosso país. Baruch Hashem, que não foi à toa que de fato se mostra que Deus é tudo, tudo é Deus, e que de fato foi pela providência divina que realmente aquele atentado não tirou a vida do nosso presidente, porque dia a dia vem se mostrando aí de uma forma em que realmente está sendo um instrumento nas mãos de Deus para trazer para a nossa nação realmente não o caos, mas procurando trazer realmente na sua maior parte, né, da nossa população, para trazer o sentido de harmonia e realmente trazer o sentido de trazer equilíbrio no nosso país. Então, amados, o momento, ele, graças a Deus, né, nesses últimos 2 dias, né, o seu clima que parecia, né, que seria violento, haveria um choque, haveria até mesmo a possibilidade de uma guerra civil, certo? Brasileiro contra brasileiro, né? O povo se rebelando contra si mesmo e trazendo aí o caos para a nossa nação, né? Então, mais uma vez, graças a Deus, né, a presidência ela olhou para os mais pobres, que já está numa situação difícil, e se viesse o caos, então realmente, a começar dos mais pobres, haveria momentos terríveis para o nosso povo. Graças a Deus que o Eterno Soberano tem ouvido as nossas preces, as preces dos Beneinor, aqui no Brasil principalmente, no sentido de procurar trazer para o nosso país paz, liberdade, né? E na sua maior parte da sua população uma harmonia, para que nós possamos continuar a ter a liberdade de expressar a nossa fé, de levarmos à frente, né, a unidade, a unicidade de Deus, né? As liberdades individuais, as liberdades civis continuem sendo realmente protegidas pela nossa Constituição e, de fato, o nosso presidente, no dia de ontem, ele fez realmente esta ação, uma ação nobre, né? Então, por isso que não vamos deixar de continuar a fazer as nossas preces. Então, é exatamente dentro desse escopo, né, de Moshe e o rei Salomão, né, quanto mais poder as pessoas têm, a tendência, de uma forma geral, é fazer com que as pessoas percam a modéstia, né? E graças a Deus que o nosso presidente não tem perdido a modéstia, né?
ele poderia fazer um ótimo, entre aspas, um ótimo acordo, onde ele se daria muito bem e o povo se lascaria, vamos assim dizer. Mas graças a Deus, nós estamos hoje em paz, em liberdade, e nós podemos continuar realmente, como diz a nossa Constituição, temos a nossa liberdade de expressão, de pensamento e de fé. Então, nós podemos continuar aí realmente fazendo o nosso trabalho como Bnei Noach, levando adiante a unidade e a unicidade do único Deus, o único Salvador e o único Criador. Então, amados, vamos continuar na nossa tefilá diária em favor do nosso povo, Bnei Noach, em favor do nosso irmão mais velho, Bnei Israel, e em favor das nações, da humanidade e em favor do nosso povo brasileiro, para que a maior parte do povo possa conhecer cada vez mais a unidade e a unicidade do nosso Deus. Então, Baruch Hashem por isso, e que realmente isso venha aí, né, mostrar mais uma vez que Deus está agindo e que, de fato, a nossa confiança, ela precisa continuar absolutamente em Deus. E os seres humanos, né, que têm temor a Deus, né, consciência divina e consciência de família, e não importa qual é a posição que ela venha ocupar, mas que Deus possa usar tais pessoas como instrumentos para que as profecias se cumpram em nossos dias. Graças a Deus que os profetas do Apocalipse, mais uma vez, falharam. Baruch Hashem por isso, porque estas não são as profecias bíblicas. Isso é maravilhoso, ok? Então, amados, vamos continuar firmes, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Moshe, dos patriarcas, do rei David, do rei Salomão, dos profetas. É o mesmo Deus do filho primogênito, o povo israelita, o povo judeu. O único Deus e o único verdadeiro Criador e Salvador. Então a Ele toda a nossa honra, reverência, respeito, toda exaltação, toda glória seja dado ao nosso Deus. E vamos continuar aproveitando a liberdade que ainda não nos foi tirada e pela permissão de Hashem não será tirada, porque os dias de Mashiach que se aproximam, o mundo precisa de muita luz, muita presença da Torá, muita presença dos mandamentos, das 7 leis universais que os Bnei Noach precisa levar aí nos 4 cantos do nosso planeta. Baruch Hashem. Ok, vamos em frente então. Cida Fernandes, shalom, shalom. Vamos aí para a nossa sexta aliá, nossa sexta leitura, né? A nossa sexta leitura está no capítulo 31 de Deuteronômio, versos 20 a 24, né? Então essa é a nossa sexta leitura aqui, né? Nós queremos também mandar aí um shalom para os nossos amados aí, né? Jesus Antônio Cândido, de Guarapari, Espírito Santo, Maria Machado, Lucimar Gonçalves, Jô Messias, Rio de Janeiro, Miguel Mandrake, né? Então, os nomes que nós não mencionamos, a cidade e o estado, porque ou não me recordo, né? Que graças a Deus pela nossa extensa lista aqui de pessoas, não consegui localizar rapidamente, né, os nomes e as localidades, né? Então por isso a gente sempre pede a gentileza, né, quando você mandar o seu shalom, né, envia sempre o nome da sua cidade e do seu estado, para que a gente sempre possa estar aqui, né, anotando na página atual. Nós estamos hoje, né, num caderno, esses cadernos grandes, né, de estudantes, né? Nós estamos hoje na página 28, com nomes de pessoas frente e verso, né? Então, 28 páginas, se não me engano, são 33 linhas cada página, portanto, uma página cada página tem 33 nomes, né?
Então aí já viu, né, como que fica difícil para procurar em 28 páginas. Então a gente sempre pede aí a gentileza de citar aí no seu Shalom o nome da sua cidade e estado, para a gente sempre ir atualizando aqui e não ficar procurando em 27 páginas anteriores, ok? Baruch Hashem. O Marcelo Tadeu, a Samara Leão, de Niterói, Rio de Janeiro, o Claudemir Messias, a Nayara Oliveira Euler, de Pirapora, Minas Gerais, a Franciele Moretti, a tia Regina, lá de Rio de Janeiro, a Batinor, a Rosângela Lima, a Benedita Maria, o Milas Martins, Natanael Félix, Isabel Gouveia, Vitor Ribeiro, lá de Vitória, Espírito Santo, Thalia Esther, de Teresina, Piauí, Hamilton José de Bairros, lá de Tucuruvi, Grande São Paulo, o Fábio Ferreira, de Jundiaí, interior de São Paulo, o Eduardo Quilibarda, de Palmas, Tocantins, Adriano Silva, Melk Leonardo, a Cibele Ludmila de Almeida, né, lá de Lisboa, Portugal, a Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile, o Silas Silva Leocádia Pereira, de Colombo, Paraná, Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins, Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, o Arnaldo Silva, a Luciana Rodrigues, de Marília, aqui da nossa região, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Maria Viana e a Edilma Silva e a Vera Amâncio, né, o Pedro Fernando e os dois Luiz, né, o Luiz Eduardo e o Luiz Gonçalves, né, todos aqui de Bauru, da nossa região. Também ali de Bauru nós temos a Thaís e o seu esposo Danilo e o filho Murilo, né? Baruch Hashem, por essas vidas aí, ok? Baruch Hashem. Então a Cida Fernandes, né? Volta Redonda. Então vamos atualizar aqui, ó, Cida. Né? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Baruch Hashem. Então vamos para a nossa sexta leitura, capítulo 31 de Deuteronômio, versos 20 a 24, que diz assim, continuando sobre o poema, né, que é dito aí para nesses dias de momentos finais, melhor dizendo, porque aqui dentro desse escopo é o último dia de vida de Moshe, né? Então é dentro do poema do testemunho. Então, o verso 20 do capítulo 31 de Deuteronômio diz assim, Deus continua falando com Moshe a respeito desse último dia dele e do poema. Então, assim diz Deus, né? Quando eu os levar à terra que jurei a seus antepassados que lhes daria, terra que mana leite e mel de tâmaras e figos, comerão e se saciarão e viverão de abundância da terra. Então, achando que não precisam mais de mim, se voltarão para outras deidades e a servirão, provocando-me e violando a minha aliança. Quando defrontarem muitos males e desgraças, este poema dará testemunho contra eles, pois nele eu os advirto de que, se me abandonarem, esses infortúnios lhes sobrevirão. Este poema será uma testemunha efetiva, porque prometo que não será esquecido da boca de sua descendência. Esta sempre o terá e poderá lê-lo, e o mesmo acontecerá com a Torá inteira, jamais será esquecida pelo povo judeu. Este poema é necessário como testemunha, porque conheço sua má inclinação, inclusive o que planejo fazer hoje, antes mesmo que eu os introduza na terra que jurei dar a eles. Moisés escreveu então este poema, mais tarde naquele dia, e os ensinou aos israelitas. O versos 23 e 24 inicia aqui então a investidura de Yehoshua, Josué,
no lugar de Moshe. Enquanto estavam ainda na tenda da reunião, Deus ordenou da nuvem a Josué, filho de Num, e disse: "Sê forte e corajoso, pois tu levarás os israelitas à terra que lhes jurei dar, e eu estarei contigo." Moisés mandou-te consultar os anciãos e seguir seu conselho no tocante aos assuntos internos da nação. Mas eu quero que seja a única autoridade nessa esfera também, e não só no que refere-se às guerras. Força aos israelitas, inclusive seus anciãos, a fazer o que souberes que eles devem fazer, independentemente de concordarem ou não, pois tens de governar de maneira apropriada para a sua geração, mesmo que não seja como Moshe governou a geração dele, ou pensa que tu deverias governar a tua. Quando Moshe acabou de escrever as palavras desta Torá em um rolo, até o fim delas. E aqui nós encerramos a nossa sexta leitura, né? Então aqui nós temos a questão da canção, em que Deus fala que essa própria canção, e nós vamos ver a partir de domingo, né, a Parashá Ha'azinu, que é esse poema, esta canção, né, onde nos fala realmente como um testemunho vivo, uma testemunha, esta canção, ela será por gerações, como é até a presente data, e será até os dias de Mashiach, uma testemunha viva daquilo que Deus realmente fez pelo povo israelita, segundo a promessa feita aos patriarcas, e também uma advertência se abandonarem a Deus e seguirem as deidades pagãs, a idolatria, né? Então, Moshe recebe a ordem divina, ele escreve o poema e depois ele ensina esse poema. E a partir de domingo nós vamos ver aí a Parashá Ha'azinu, né? Onde nós estaremos aí focando sobre esses detalhes aí, ok? E depois o versos 23 e 24, aí começa então a investidura de Yehoshua no lugar de Moshe. E aqui, segundo os comentários de Irashi, né, nos mostra uma realidade. Obviamente, Moshe orientou Josué dentro da sua própria experiência, o que ele deveria fazer, né? Além de dar as instruções que Deus orientava Moshe a passar para Josué, mas ao mesmo tempo Moshe, ele acabou falando a Yehoshua o estilo de liderança que ele deveria fazer, né? Entre elas, consultar os anciãos, o que eles pensam, etc. e tal. Mas aí quando Deus, né, segundo os comentários de Irash, dentro da própria Torá oral, dentro da Mishnah, o Talmud, né, os nossos sábios trazem isso através das gerações. Então, nesse sentido aqui, os comentários de Irash falam que Deus disse a Josué, de fato, que estaria com ele, como esteve com Moshe, né? Ele não deixou Moshe sozinho, não desamparou Moshe, e esteve ali confirmando dia a dia que Moshe era o profeta de Deus e ponto. Então Deus esteve dessa forma com Moshe. Então Deus confirma com Yehoshua que vai estar com ele como esteve com Moshe. Porém Deus, segundo os comentários de Irashi, fala que ele orientou Moshe um pouco diferente, com referência à liderança no estilo de Moshe. Então o Rashi, né, ele fala que Moshe disse para que você viesse consultar os anciãos, porém a orientação de Deus era que Josué e Yehoshua viesse agir de uma forma a ser a única autoridade realmente, não somente nos assuntos internos da nação, mas também referente à guerra, né? Então, segundo Rashi, Deus disse de fato a Yehoshua, né? Force os israelitas, inclusive os anciãos, que seriam os juízes,
a fazer o que souberes os que ele deve fazer. Então, a sua visão e o seu poder de decisão será único. E eles, independente se eles concordam ou não, eles vão obedecer. Porque eu estarei contigo e mostrarei que estou aprovando a sua decisão. Era isso que Rashi está dizendo no comentário com referência a Deus e Yehoshua. Então, nesse aspecto aí, irás governar de forma apropriada para a tua geração. Moshe liderou para a geração dele. Então aqui, qual que é a compreensão que nós podemos ter, segundo os comentários de Rashi? Cada liderança, Deus tem a sua forma de conduzir cada líder dentro de uma característica pessoal e de um grupo específico. Então, por isso, o que nos une, de fato, é a Torá. O que nos torna cada vez mais a aperfeiçoar o nosso caminhar é a nossa emuná em Deus, a nossa confiança em Deus. Dessa forma, assim como o povo israelita, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, é um. Apesar de serem milhões de indivíduos, de pessoas, mas é um em Deus e para com Deus. Assim nós, as nações, os Benei Noach, nós precisamos seguir o exemplo do nosso irmão mais velho. Deus e a sua Torá é que nos torna um, nos une. Esta é uma realidade. E de acordo com as características de cada emissário, de cada liderança, Deus tem a sua forma de trabalhar com os mesmos e através das lideranças trabalhar com o povo. O que nós não podemos, amado, nós temos, vamos falar dentro da hierarquia que nós temos aqui no movimento Benei Noach Brasil. Nós temos o nosso Rav Yaakov, que é o líder, a liderança dos Benei Noach no Brasil. Na sequência do nosso Rav Yaakov, nós temos o nosso líder, o Caio Escatini, que é o secretário pessoal do Rav e que é a ponte entre as comunidades, entre os Benei Noach e o Rav. Então, é o Rav Yaakov, o Caio Scatini, a liderança dos Benei Noach, nessa ponte com o Rav Yaakov Geranstadit, e através disso daí o nosso Rav, ele fez os grupos, as comunidades regionais em vários lugares de um mesmo estado, desculpa, e em todos os estados praticamente. E ali o próprio Rav, ele nomeou os líderes, os emissários de cada região. Então, nós temos essa realidade, o Rav Yaakov, Caio Scatini e os emissários, as lideranças regionais. O povo, de uma forma geral, não pode sair por aí dizendo, eu vou fazer o que eu bem entendo, ninguém manda em mim e ponto. Não é essa a questão. Ninguém manda em ninguém, isso é uma realidade. Assim como o Rav, ele passa para o Caio Scatini e aos emissários orientações a seguirem, como Benei Noach, né? Os emissários fazem a mesma coisa. Recebem as orientações e repassam as orientações. Ninguém manda em ninguém e ninguém está aí para dizer fulano, beltrano e ciclano, você vai fazer assim e ponto final. Não. Não podemos esquecer que nós estamos num caminhar monoteísta, com coração voluntarioso e que precisa ser transbordante em amor. Mas isso exige disciplina, organização, certo? Porque senão vira que nem uma boiada desembestada, que estourou e cada um faz o que bem entende, cada um sai por aí derrubando porteira, cerca, atropelando as pessoas e pronto. E não vira nada, só destruição.
Então é dentro desse sentido, organização, disciplina, hierarquia, para as coisas andarem. E é isso que Rashi está trazendo para nós nesses finalmente do livro Deuteronômio e também nos finalmente, né, desse ciclo dos estudos de Torá. Então, por isso, amados, é uma questão de nós termos coerência, inteligência, sabedoria, para que nós possamos assim estar. Então, aqui, quando Deus fala com Yehoshua, Josué, segundo os comentários de Rashi, então Deus vem mostrar exatamente essa realidade, né? Cada liderança tem a sua característica pessoal, mas Deus é o que está acima de tudo e de todos. Deus é tudo e Ele nos deu a sua Torá, ou seja, Ele revelou o seu coração através da Torá para que nós possamos, né, de fato, agirmos com organização, disciplina, hierarquia, com temor aos céus, com reverência, respeito e adoração ao único Deus e estarmos aí respeitando as lideranças para seguirmos de forma ordeira o que nós precisamos fazer na nossa jornada monoteísta. Então, por isso aqui, quando Rashi comenta que Deus diz a Yehoshua, né? Força os israelitas, inclusive seus anciãos, a fazer o que souberes que eles devem fazer, independente de concordarem ou não, pois tens de governar de maneira apropriada para a tua geração, mesmo que não seja como Moshe governou a geração dele, ou pensa que tu deverias governar a sua da mesma forma, ok? Então, essa é uma questão aí que traz para nós a nossa aliá de hoje. Essas características que vão diferenciando líderes de líderes, emissários de emissários, comunidade de comunidade, né? Mas nós estamos dentro de um escopo só. Deus, o nosso único Deus, a Torá, a nossa única realmente demonstração que Deus nos deu de fé, onde nós podemos de fato sermos instruídos e dessa forma agirmos com sabedoria, com entendimento, com compreensão, com organização, com disciplina. Então, por isso, amados, nós mais do que nunca precisamos nos unir, estarmos unidos. De fato, como diz uma das aulas anteriores do nosso Rav Yaakov Geranstad, dizendo de forma bem clara, né, dentro do seu estudo, a nossa união, ela é importante, não somente para nos deixar ou sermos mais fortes, mas é para que nós sejamos um, de fato, em todas as coisas. Então, por isso, vamos realmente aproveitar a nova oportunidade, o reinício, o renascimento de um caminhar novo na presença de Deus e de sua Torá. 5.782. Está diante de nós, estamos apenas no começo, mas nós não podemos perder o nosso horizonte. Vamos nos preparando para Yom Kippur, com essas meditações, essas reflexões que nós temos aí nesses momentos finais do nosso ciclo dos estudos de Torá e de acordo com as próprias festividades que nós temos aqui durante esse mês de Tishrei, ok? Uma boa preparação para o Shabat, você, sua família, sua comunidade, que vocês tenham um Shabbat Shalom muito abençoado, o primeiro Shabat do ano 5782, é o Shabat Teshuvah, é o Shabat para o retorno a Deus, para que nós tenhamos continuamente um verdadeiro, autêntico e genuíno arrependimento, para que não somente recebamos da parte de Hashem o perdão, mas que também tenhamos os nossos nomes inscritos no livro da vida e para um ano bom e doce. Shabbat Shalom, até amanhã.